Gente, é para brilhar, não para morrer de fome, afirmou o músico, produtor e escritor brasileiro Caetano Veloso. Mas o que caracteriza, então, a insegurança alimentar e nutricional? Quais são as políticas de alimentação e nutrição no Brasil? Quais são as estratégias para uma soberania alimentar? Vamos matutar sobre essas questões no nosso programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher de pele clara, cabelos cacheados e claros na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa na cor rosa. Ao fundo, eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. O intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é o Marcelo Bessa, um homem pardo com cabelo e barba na cor preta, vestindo uma camiseta na cor cinza e com fundo de parede na cor branca. E para matutar sobre o panorama das políticas de alimentação e nutrição no Brasil, a nossa convidada é a nutricionista do IFG, Denise Cândido Gonçalves. A nossa convidada, Denise, é mestre em nutrição e saúde e faz parte da equipe de nutricionistas da Pró-Reitoria de Extensão e desenvolve ações e projetos de ensino, pesquisa e extensão na área de alimentação, nutrição, segurança e soberania alimentar e nutricional. E para saber mais sobre a atuação profissional da nossa convidada, você pode acessar o currículo Lattes dela através do QR Code que está disponível aqui na tela. Denise, é um prazer tê-la aqui conosco no nosso Matutando de hoje. Seja muito bem-vinda. Mais de 33 milhões de pessoas estão em situação de fome, de acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19. Estudo realizado em 2022. Para começar os nossos diálogos, Denise, você poderia explicar para nós o que é insegurança alimentar e como é possível melhorar a nutrição da população brasileira em situação de vulnerabilidade social? Sim, Thalita, obrigada. Meu nome é Denise, né? Como a Thalita disse, sou uma mulher parda, de cabelo preto, liso, vestindo uma blusa azul. Ao meu fundo, a gente tem um painel de madeira e uma planta na cor verde, né? Eu agradeço pelo convite para participar do programa de hoje, falar um pouco sobre o panorama das políticas de alimentação e nutrição no Brasil. Agradeço e cumprimento todos vocês que estão aqui hoje com a gente. Então, antes de falar sobre a insegurança alimentar e nutricional, eu acho que é importante a gente conceituar, né, o que seria a segurança alimentar e nutricional, mais conhecida como SAN, né, que é a sigla que a gente utiliza para a segurança alimentar e nutricional. Então, a SAN, ela é um termo que passou a ser utilizado na Europa ainda durante a Primeira Guerra Mundial, né, no início ali do século XX, e nesse momento, esse conceito de segurança alimentar e nutricional estava relacionado com a capacidade dos países em produzir seu próprio alimento, né, de forma a não ficarem vulneráveis a possíveis embargos e boicotes militares em decorrência da guerra. Esse termo ele ganhou mais força durante a Segunda Guerra Mundial, né, principalmente a partir da Constituição da ONU, da Organização, né, das Nações Unidas, e da instituição do direito humano à alimentação adequada, né, em nível internacional. No Brasil, o termo SAN, né, Segurança Alimentar e Nutricional, ele tem sido utilizado mais recentemente, mais especificamente desde 2006, quando foi instituído no país o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional,
que é um sistema como o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, o SUAS, de assistência social, que é um sistema que reúne e organiza as políticas e as ações de alimentação e nutrição no país. De acordo, né, com a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi instituída em 2006, né, a SAN ela é definida como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais do indivíduo e que seja também um acesso baseado em práticas alimentares promotoras de saúde, que respeite a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Então, após a instituição da Lausanne, o direito à alimentação no país também foi inserido, né, na Constituição Federal do Brasil, por meio da emenda constitucional, em 2010, passando a estar ao lado dos direitos sociais, direito à educação, à saúde, assistência social e também, né, agora, né, a partir de 2010, o direito à alimentação. No entanto, como todos nós sabemos, esses direitos, por mais que sejam previstos na Constituição brasileira e que exista um arcabouço, né, no país de legislações, programas, projetos e ações para a promoção desses direitos, a gente sabe que eles não são garantidos para todos os cidadãos, né? Então, o que resulta no que a Thalita já disse, né? Em hoje, no país, nós temos 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Então, essa insegurança alimentar e nutricional, ela quer dizer, né, dentro da classificação, né, que essa população ela passa por algum tipo de privação ao acesso à alimentação saudável. E aí, os estudos que são realizados no país, né, os estudos nacionais, os inquéritos alimentares, as pesquisas que tentam mensurar a fome, né, no Brasil, utilizam uma escala que é chamada de Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional, é mais conhecida como EBIA, que busca classificar qual que é o nível de insegurança alimentar e nutricional das famílias brasileiras. Então, os estudos, eles classificam, né, as famílias que estão em segurança alimentar e nutricional e aquelas que estão em insegurança alimentar. Dentro da classificação de insegurança alimentar, nós temos 3 níveis, né? Que é a insegurança alimentar leve, a moderada e a grave. A insegurança alimentar leve é quando a família passa por algum receio de passar fome, né, no futuro próximo, ou seja, a família ela tem alimentação adequada naquele momento, né, para as principais refeições, mas não tem certeza se terá dinheiro, renda, condições para comprar mais alimentos. A insegurança alimentar moderada, ela é uma classificação de quando há uma restrição, né, na quantidade de comida para a família, quando a família já deixa, né, de realizar alguma refeição e alguns alimentos já não fazem parte da alimentação. E a insegurança alimentar grave já ocorre naqueles casos, né, que falta mesmo alimento na mesa da família. Então, voltando, né, para a pergunta também inicial que a Thalita fez sobre quais são as estratégias, né, para a garantia da soberania alimentar, entendendo que essa soberania alimentar seria, né, a garantia do direito de todos ao acesso à alimentação saudável, de forma regular, sustentável, respeitando, né, a identidade cultural dos povos e a participação desses povos na definição das políticas de produção e distribuição e consumo de alimentos. Primeiramente, a gente precisa de entender que o problema da fome, ela, né, deriva de problemas sociais complexos que atingem a população, como a pobreza, a desigualdade social, e que, então, devido a isso, são necessárias a efetivação de macropolíticas, né, de acesso à renda, de acesso ao emprego,
ao lado do fortalecimento institucional e da participação social na exigibilidade do direito à alimentação, né, que já está previsto na Constituição Federal, e na efetivação também, na implementação e na execução das políticas também que existem, né, no país, de promoção da segurança alimentar e nutricional e que trate a fome com medidas, né, estratégicas que podem ser a curto prazo, né, medidas emergenciais ou medidas mais estruturantes. Denise, foi bom você entrar nessa questão da classificação da insegurança alimentar, porque seja qual for o grau, leve, moderado ou grave, afeta diretamente a população brasileira. Então, quais seriam as estratégias para a gente alcançar essa soberania alimentar? Sim, Thalita. Então, para a gente alcançar essa soberania alimentar, né, que é a garantia que todos tenham o acesso a uma alimentação adequada e saudável, a gente precisa de entender que a fome ela não deriva somente, né, da falta, né, do acesso à alimentação em si, mas ela deriva de um sistema alimentar e que, por isso, a garantia, né, da alimentação ela está relacionada com a forma como esse alimento vai ser produzido, vai ser acessado pela população, vai ser distribuído. Então, são necessárias, né, políticas, estratégias que elas podem ser emergenciais, né, como, por exemplo, o acesso direto à alimentação, o acesso direto à renda, ou então de medidas mais estruturantes mesmo, né, que são de fortalecimento da agricultura familiar, estímulo a práticas alimentares saudáveis, promoção da alimentação adequada por meio de educação alimentar e nutricional, legislação, rotulagem de alimentos, enfim. Então, são várias, né, estratégias que já estão previstas, né, no arcabouço legislativo e que precisam de serem fortalecidas, né, implementadas, institucionalizadas, para que sejam realmente efetivadas. E no próximo bloco, nós vamos aprofundar mais as nossas discussões sobre as políticas de alimentação e nutrição no Brasil. Nós voltamos já já, não sai daí. Das políticas de alimentação e nutrição no Brasil é a temática do nosso Matutando de hoje. Já dialogamos sobre as características da insegurança alimentar e as estratégias para uma soberania alimentar e nutricional. Agora nós vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que Ciência? Eu sou a Madielia Rodrigues, eu sou estudante do curso de Pedagogia do Instituto Federal Goiânia Oeste e minha pergunta para o Que Ciência é: o que é a ciência e o que ela estuda? Então, o que é ciência, né? É uma pergunta bastante ampla e, para mim, a ciência, ela representa todo o conhecimento, né, que pode ser adquirido tanto por meio de estudos, de pesquisas, e também pela prática, né? Então, quando a gente pensa na prática, a gente também fala de que participa da ciência o conhecimento popular, né? O saber da população como um todo. Então, geralmente a ciência ela vai comportar vários conjuntos de saberes, e dentro desses conjuntos de saberes são elaboradas as teorias, os métodos, as pesquisas, né, que serão aplicadas para um determinado assunto. Na ciência da nutrição, né, da alimentação, basicamente é estudado como o alimento, né, interage com o organismo e qual é a forma também de adquirir esse alimento, né, de distribuir o alimento, de produzir o alimento.
Então, dentro de um conceito assim bastante amplo mesmo, do que seria a prática da alimentação e nutrição. Denise, em contribuição com essa temática que nós estamos dialogando, nós indicamos para os nossos estudantes e também para toda a comunidade em geral o e-book de receitas intitulado Desafio PNAE na Cozinha, do IFG Campus Aparecida de Goiânia. É um livro resultado do engajamento de estudantes beneficiados com cestas de alimentos do PNAE 2021/2022. E dando continuidade aos nossos diálogos, Denise, 65% dos lares comandados por pessoas pretas ou pardas convivem com restrição de alimentos em qualquer nível. Também dados obtidos do segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19, realizado em 2022. Denise, quais são as políticas de alimentação e nutrição para o enfrentamento deste panorama brasileiro? E também quais são as ações de alimentação e nutrição que são necessárias para erradicarmos a situação de fome no Brasil? Oi, Thalita. Então, o Brasil conta atualmente com uma estrutura legislativa que prevê o direito à alimentação lá na Constituição Federal brasileira, né? E dentro dessa estrutura merece muito destaque o Sistema Nacional de Alimentação e Nutrição, que é o CISAM. Esse sistema ele é composto também pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que está integrado, né, à estrutura do sistema e que também é vinculado à Presidência da República e que é um conselho, né, que vai gerir, acompanhar e que vai garantir a participação da sociedade civil na formulação, implementação e execução das políticas de SAN nos 3 níveis de governo, né, Estado, nacional e também nos municípios. O CISAM, ele organiza as políticas e as ações, né, de segurança alimentar e nutricional que serão desenvolvidas no país e, dentre essas políticas, merece destaque na área da alimentação e nutrição o programa Bolsa Família, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição. Aliás, o Programa Nacional de Alimentação e Alimentação Escolar, desculpa. Além da criação, né, de todas essas políticas e dessas políticas que são previstas, também a gente conta com alguns equipamentos públicos, como banco de alimentos, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, né, que vão também participar aí da promoção do acesso à alimentação. O programa Bolsa Família ele é um programa de transferência de renda, né, condicionada, por meio da articulação com outras políticas, né, com políticas de educação, de saúde. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é um programa que tem como objetivo o fornecimento de alimentação para os estudantes da educação básica, né, matriculados nas escolas, nas instituições públicas do país, durante a permanência desse estudante em sala de aula. E o PAA, ele é um programa de compra de alimentos produzido pela agricultura familiar, né, com dispensa de licitação, e o governo compra esses alimentos, né, da agricultura familiar e distribui esses alimentos para as pessoas em situação de segurança alimentar e nutricional ou pessoas atendidas pela rede socioassistencial, ou atendidas por equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, ou então até mesmo para a rede de ensino, né? Também a rede de ensino pública recebe também alimentos via PAA. Então, essas ações, né, de alimentação e nutrição voltada para a erradicação da fome, elas são, né, estruturadas dentro, né, de uma estrutura normativa que tem, né, como destaque esse sistema, né, de segurança alimentar e nutricional, e é composto, né, por diversas ações derivadas dessas políticas que atualmente são efetivadas, implementadas, né, em todos os âmbitos de governo, no sentido de promover a alimentação adequada, o acesso e o direito à alimentação, né, para a população em si.
Sobre as estratégias, né, que podem ser utilizadas para a promoção da segurança alimentar e nutricional, a gente precisa de entender que a fome, ela está estruturada, né, dentro de questões socioeconômicas e políticas que são produzidas pelo Estado, né, que são questões complexas, né, que são questões amplas e que se relacionam para além do acesso ao alimento, mas também como a forma como esses alimentos serão produzidos, consumidos, comercializados. Então, as estratégias de redução da fome, de segurança alimentar e nutricional devem considerar a promoção de formas sustentáveis, né, e justas de produção de alimentos, principalmente por meio do fortalecimento da agricultura familiar, de programas de acesso à renda e também da necessidade de fortalecimento, né, institucional das políticas existentes, né, e também da garantia da participação dos movimentos sociais, dos agricultores familiares, também na formulação dessas políticas, né. Então, nesse contexto, a gente precisa, né, as políticas, elas são estruturadas por meio, né, de estratégias de ações que são emergenciais, né, uma vez que quem tem fome não pode esperar, né, então, dentre essas estratégias emergenciais, geralmente são realizados programas, né, políticas de distribuição de renda, ou então de distribuição de alimentos, né, e também são estruturadas estratégias que voltadas para resolver o problema a longo prazo, né, principalmente por meio de macropolíticas, né, desenvolvimento do emprego, de diminuição das desigualdades sociais, e essas políticas, para que elas sejam efetivadas, elas precisam ser estruturadas dentro de um espaço estatal, né, que vai favorecer a sua implementação e execução, tanto por meio das estruturas organizacionais, né, composta pelos espaços institucionais ou de pessoal, para a implementação dessas políticas e o desenvolvimento delas, né, dentro desses espaços, né, e também é necessária o controle social, a participação, né, social, e também que o Estado, né, estruture formas de equilibrar, né, as forças entre os pequenos agricultores, a agricultura familiar, os movimentos sociais na arena, né, de decisões políticas, com as grandes corporações industriais que a gente sabe que tem exerce, né, um poder econômico e político dentro desses espaços e que às vezes acaba interferindo mesmo na estruturação das estratégias, das políticas, dos programas, e às vezes barrando, né, algumas ações que seriam importantes e necessárias mesmo para a garantia da segurança alimentar e nutricional. Denise, eu quero te agradecer em nome de toda a equipe Matutando por você compartilhar os seus conhecimentos e experiências no nosso programa de hoje. Mas antes de finalizar, eu gostaria de te pedir que você fizesse uma indicação de uma produção cultural sobre os assuntos que nós dialogamos aqui hoje. Ok. Eu acho bastante importante, várias organizações da sociedade civil que atualmente pesquisam, abordam, estudam, né, sobre a segurança alimentar e nutricional. E dentre eles a gente tem o Joio e o Trigo, a gente tem a Rede Nacional de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional, a gente tem a Organização pelo Direito Humano à Alimentação, né, da FIAM, e quando a gente também vai para as redes, né, de streams, a gente encontra vários documentários, séries sobre alimentação saudável, e dentre elas, uma que eu gosto muito é O Veneno Está na Mesa. Então, eu indico que seja assistido e visto esse documentário, esse filme. Thalita, eu quero agradecer pela participação no programa, agradeço a toda a equipe do Matutando, especialmente o Fernando, né, que fez o convite pessoalmente. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje.
Nós é que agradecemos, Denise, mais uma vez, foi muito bom matutar e aprender com você aqui hoje. E nós agradecemos também à Pró-Reitoria de Extensão pela indicação e proposição deste episódio, em especial ao professor Fernando Henrique Silva Carneiro. E por hoje é só. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Agora também disponível no Spotify. Tchau, tchau e até a próxima sexta.